Oi, gente! Tava fazendo vídeo sobre a nutrição ortomolecular e deu um pauzinho aqui no meu celular. Então, eu consegui passar o recado, mas eu queria somente finalizar o raciocínio da nutrição ortomolecular, né? Porque existe uma diferença do médico ortomolecular e do nutricionista ortomolecular. Qual é a principal diferença? Médico trabalha com uma dose muito alta de suplementação de vitamina e mineral, trabalham com substâncias endovenosas, então o nutricionista só passa via oral, a gente não passa nada endovenoso, né? A fonte aí sempre é via oral para o nutricionista. Eita, cabelinho! E por que o nutricionista não trabalha com doses tão altas, né? Porque a gente considera a dieta algo que eu vejo que muitos médicos, por não terem a formação de um nutricionista, não consideram tanto a dieta, né? Então, eu sempre considero a alimentação também. Então, se eu vejo uma deficiência de vitamina C, eu vou sempre passar para o paciente, né, quais são os alimentos que ele precisa ingerir, que eu vou estar considerando na dieta e vou complementar isso com a suplementação. Precisa de suplementação quando tem deficiência ou quando tem uma insuficiência, que significa os exames quando eles não estão ótimos, tá? Então, na visão da funcional, da ortomolecular, nós temos valores ideais, que não é o valor de referência do laboratório. Então, eu sempre busco colocar esses exames em valores ideais. Algumas vezes só com alimentação dá certo, mas quando está num nível ruim, né, ou próximo do ruim, a suplementação sim tem que ser passada, porque eu vejo que infelizmente só com a dieta a gente não consegue, então tem que ser suplementado, tá? Então essa é a ideia. Eu sempre falo para os pacientes que as fórmulas prescritas, elas são baseadas em exame de sangue. Já fico alerta aqui para os meus pacientes, não é para ficar repetindo fórmula, por quê? Existe um risco de toxicidade, então eu estou trabalhando com uma suplementação mediante um exame daquele momento. Então, se a pessoa fica repetindo aquela fórmula, ela pode sim acabar tendo um aumento, uma hipervitaminose, e que isso traz muitas vezes efeitos parecidos até com a deficiência. Por exemplo, o selênio, que em excesso ele é tóxico. A deficiência pode causar queda de cabelo e o excesso de selênio também pode causar queda de cabelo, tá? Além de outros problemas. Então, infelizmente, as farmácias, a maioria delas ficam manipulando essas fórmulas, né, novamente, sem a minha prescrição. Então, já fica aqui o alerta, tá? Se eu pedir para 30 dias são 30, se eu pedir para 60 são 60, se eu pedir 90 são 90 dias. Então, a gente não pode ficar repetindo as fórmulas sem passar por uma nova anamnese, sem passar por uma nova avaliação, tá? Então, hoje, né, a ortomolecular, ela acabou, de certa forma, sendo mal vista por alguns profissionais por conta de condutas individuais de alguns médicos, né? Então, eu vejo isso em consultório, às vezes o paciente chega, eu fui no meu médico, falei que faça um tratamento com você, que é ortomolecular, e ele diz que isso tudo é balela, e lá, né? Então, enfim, eu acho que assim, como todos os profissionais, tem pessoas que trabalham de uma forma correta e tem pessoas que trabalham de forma que não é correta, né? Que acabam fazendo todos os testes em consultório, né? Eu já vi isso, né? Pessoas que eu já conheci, médicos ortomoleculares, que faz tudo em consultório, tudo é muito caro, faz testes de vitaminas, radicais livres, né? E tudo isso é cobrado separado, né? E a pessoa deixa no consultório né? Não só muito dinheiro, né? Então acho que por isso que acabou pegando uma fama, né? Eu não trabalho dessa forma. Os testes que eu faço no consultório estão dentro da consulta, do valor da consulta, né, que é a biorressonância, e os exames que eu peço de vitamina e mineral é tudo exame de sangue, tá? Então, assim, eu fico mais tranquila e acabo que tudo que eu aprendi, que poderia ser feito em consultório, eu não faço, porque eu acho que não é legal, né? Fica parecendo realmente tudo, fica em volta de muita grana, né? Então, é isso, né? Essa questão da ortomolecular é algo que a visão da ortomolecular é equilibrar essa molécula, equilibrar esse organismo, né, via suplementos e via alimentos, né?
Existem pessoas que têm problemas na absorção e na metabolização de algumas vitaminas, então isso a gente consegue verificar através de exames genéticos, tá? Tem pessoas que não conseguem absorver corretamente a vitamina C, o ácido fólico, né? Ou até no sangue esse número está bom, mas quando a gente vê o exame genético, a gente percebe que a pessoa não consegue ativar e não consegue transformar essa vitamina em uma forma mais ativa para o organismo dela conseguir realmente absorver, né, para ter um efeito a nível celular. Então isso é uma outra questão, né? Eu trabalho também com exames genéticos, né, que a gente avalia aí uma série de polimorfismos, né? São 45 genes avaliados, algumas vitaminas e minerais, lactose, né, predisposição para doença celíaca, enfim, é um exame bem legal. E muitas vezes a minha visão como prescritora ela muda, eu falo isso pro paciente, né? Então, uma coisa é o exame de sangue, outra coisa é o exame genético, né? Mas, enfim, a ideia da ortomolecular é fazer essa reposição, então, esse equilíbrio da molécula. E todos os médicos e todos os profissionais, quando eles estão prescrevendo uma simples vitamina D, que hoje fazem muito, né, prescrição de vitamina D, todos eles estão praticando a ortomolecular, tá? Então, na definição da palavra, passou uma suplementação, vitamina, mineral, ácido graxo, enfim, é a prática da ortomolecular, tá? A ortomolecular, vale a pena também comentar um pouquinho com vocês, a gente também olha muito para a questão das toxinas ambientais, né, que nós temos muitas toxinas ambientais, água, ar, alimento, agrotóxico, produtos de higiene pessoal, creminho, maquiagem, né? Tudo isso é fonte, né? São fontes de contaminantes. A gente tem contato com muitas químicas durante a nossa vida, né? E a ortomolecular também estuda muito essa parte desses contaminantes, desses metais tóxicos, solventes, tudo isso desequilibrando o nosso organismo, tudo isso fazendo com que a gente tenha mais consumo de nutrientes, tá? Porque se eu tenho mais metais, eu tenho menos minerais, porque eles são antagonistas. Então, se eu tenho, por exemplo, muito mercúrio, eu vou ter menos selênio, o corpo fica usando esse selênio para tentar eliminar esse mercúrio. Se eu tenho muito alumínio, eu vou ter menos cálcio, o corpo fica usando muito esse cálcio para ir tentando eliminar, né? Muitas vezes a gente consegue, dependendo da nossa alimentação, etc, a gente consegue ter uma eliminação boa. A maioria das vezes a gente não consegue ter uma eliminação boa. Por quê? Porque os nutrientes estão baixos no solo, né? Com agrotóxico a gente tem menos valor nutricional do alimento e os contaminantes estão muito altos. Então a gente tem muitas toxinas hoje no nosso ambiente, são muitas fontes de contaminação. Então a gente acaba carregando o nosso corpo com metais. Isso a gente consegue ver através do exame do fio do cabelo, que é o mais fidedigno para avaliação de metais tóxicos. Então, o paciente tem interesse em fazer, eu faço aqui no consultório, né? A gente tira um pouquinho do fio aqui de trás, né? Acaba tendo que tirar tudo, né? Mas eu mando só esse comecinho aqui pro laboratório. E tem que fazer uma prévia, né, um tratamento prévio aí desse cabelo, né, ficar um pouco sem química, pelo menos uns 2 meses, né, usar shampoo certinho. Então, essa avaliação ela é muito importante também, e depois a gente entra com esse processo de estimular o corpo a detoxificar tudo isso, né, estimular o corpo a eliminar. Aí é um momento, né, que eu costumo dizer que é uma segunda etapa do meu tratamento. Primeiro eu gosto de fazer reposição de vitamina, mineral, consertar a dieta, porque tem profissionais que já entram de imediato com a detoxificação. Eu não gosto, porque assim a pessoa tem muitos sintomas, ela não passa bem, ela tem muita dor de cabeça. Então, do jeito que eu faço, funciona. Eu vejo que os sintomas eles são mínimos, né? Sintomas como enxaqueca, sintomas como fadiga, muito sono, diarreia, né? Então, são sintomas aí muitas vezes esperados, né, quando a gente tem um estímulo, quando a gente estimula o nosso corpo a eliminar as toxinas, né, porque as toxinas eu falo que são leões adormecidos, né, e quando a gente mobiliza isso, a gente acorda os leões e aí a gente tem que dar muito estímulo para o nosso corpo conseguir eliminar, porque se a gente não faz isso corretamente, é pior do que mexer com o leãozinho que estava dormindo. Então a gente tem que saber fazer direito, tá bom, gente? Já vão dar os 10 minutos aqui, acho que agora eu consegui finalizar, passar o recado que eu queria, falar um pouquinho sobre a ortomolecular, e qualquer dúvida podem mandar comentários, envie esse vídeo para pessoas que vocês acreditam que vai fazer sentido, tá? Estou à disposição aqui para conversar com vocês. Um beijo!